O áudio tá legal? Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu sou teu, não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu amor. Eu vou só dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Amém. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, pra sempre assim serei. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu sou inteiramente. Já não vivo eu sou inteiramente teu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, amores. Lucas, beijão no coração. Com a Bíblia em mãos, abra aí comigo agora a Bíblia em Mateus, que eu quero ler um texto que é muito importante para nós nesse contexto em que nós estamos vivendo e que precisa ser aplicado, praticado em nossas vidas, né? Eu quero ler o versículo 12 de Mateus e eu quero convidar você com a sua Bíblia aberta em mãos agora para que a gente possa orar, tá certo? Todos encontraram aí o texto? Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 12, mas vamos falar com Deus em oração antes disso. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio e honra de podermos estar cultuando ao Senhor através do aplicativo Zoom, em que, apesar da distância, estamos tão pertinhos uns dos outros. E queremos te pedir que nessa hora em que nós abrimos a Tua palavra, a Tua santa carta de amor escrita com tanto carinho e afeto para todos nós, que possamos ouvir a Tua voz. Vem nos orientar, vem nos guiar, vem nos conduzir. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Mateus 24, versículo 12, diz para mim e para você assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é isso? Essa é uma grande realidade em nossos dias hoje. A iniquidade se aumenta de forma drástica e, por causa disso, o amor tem esfriado muito dos corações das pessoas. O coronavírus, queridos, ele tem se alastrado, se espalhado pelo mundo. E não se fala de outra coisa nesses dias que nós estamos vivendo. De fato, embora a mortalidade direta em decorrência da infecção não seja tão alta, a sobrecarga do sistema de saúde causa grandes preocupações com isso. E por isso, todo cuidado é pouco, né? É melhor pecar pelo excesso de cautela do que baixar a guarda e sofrer as consequências. Então, é só seguir o que as autoridades têm recomendado e pedir a Deus que esse flagelo anunciado passe logo, né? Precisamos estar sempre intercedendo, pedindo a Deus, né, que Ele nos livre, que Ele nos cuide, né?
e que tudo isso passe o mais rápido possível, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Depois virão outros e outros. A gente não pode tapar os olhos com a peneira com relação a essas coisas. Nós bem sabemos disso. Temos que levar a vida, queridos, conscientes de que antes de melhorar definitivamente, e essa melhora ela acontecerá somente com a volta de Jesus, a situação desse mundo apenas vai piorar. É sobre isso que eu quero falar nessa breve reflexão com vocês. Né? Quando a gente sai nas ruas, hoje em dia, né, mesmo com todo cuidado, você se higienizando, passando álcool em gel, você ali usando a sua máscarazinha para poder ir no mercado, para poder ir num banco, para poder fazer, né, alguma necessidade, você vê pessoas nas ruas, né? Às vezes você vê algumas aglomerações, você vê pessoas com sons altos, né, em locais públicos. Às vezes até é incômodo você sair com a família, se você estiver com a família contigo, né? Você, esposa, filhos, porque as músicas hoje em dia já não são mais como antigamente, né? Antigamente você ouvia músicas sertanejas românticas, né? E essas músicas que antigamente eram até de certa forma, né, agradáveis, entre aspas, as letras têm mudado. Falam de traição, falam de vingança, falam de glamorização da solteirice promíscua, fazem menção desrespeitosa a partes íntimas do corpo e coisas desse tipo. As pessoas estão tão acostumadas com esses conteúdos musicais que parecem nem mais se importar com a degradação das letras dessas músicas. Uma pesquisa que foi feita alguns dias atrás verificou a quantas anda a produção de filmes românticos. E pasmem, vejam só, romances entre homens e mulheres quase sempre envolvem traição, envolvem algum grau de desprezo ao casamento e à família tradicional nos moldes bíblicos, não é? Assim como vem acontecendo nas músicas. O romantismo acabou dando lugar a um erotismo exacerbado, animalesco, mecânico. Queridos, curiosamente, os romances homossexuais, e há vários filmes, há vários seriados desse tipo, né, na internet, na televisão, esses são os que mais vêm valorizando o amor romântico. Imagina, né? A homossexualidade é que valoriza hoje em dia o amor romântico, quando na verdade o relacionamento entre homens e mulheres são promíscuos, são de vingança, são de traição, né? Fazendo com que esse tipo de relacionamento seja visto com maus olhos pelas pessoas. Esse estado de coisas, queridos, me fez pensar, me fez lembrar sobre um ótimo livro que é chamado pelo título de Nossa Cultura ou o que Restou Dela. Esse livro é do psiquiatra inglês Theodore Dalrymple. Esse é um nome, um falso nome, né? Um nome inventado, é um pseudônimo. O nome dele real é Anthony Daniels. Ele é autor mais do que necessário para entender o tempo que nós vivemos hoje. Nesse livro, Nossa Cultura, o que Restou Dela, ele fala sobre a imundície moral, espiritual e emocional que tomou o mundo e engendrou prazeres passageiros e sofrimentos prolongados. Nas páginas 281 e 282, nós lemos: a revolução sexual provocou, acima de tudo, uma alteração na sensibilidade moral, na direção de um consistente embrutecimento dos sentimentos, do pensamento e do comportamento. Olha que coisa interessante. Dalrymple, ele não é um homem religioso. Por isso, as suas análises e os seus ótimos livros tratam os temas da perspectiva de um intelectual conservador e realista, sem o viés bíblico que o ajudaria a reconhecer a origem de toda essa mazela que está acontecendo ao redor do mundo, né? Ele perceberia que tudo isso tem um autor e o autor é o inimigo das almas, mas ele faz a sua pesquisa e a sua análise sem esse viés bíblico. Assim como o coronavírus, queridos, tem se espalhado rapidamente entre as pessoas com consequências devastadoras para a vida em sociedade, para a economia e também para outras áreas. O vírus do pecado, quando começou a ser espalhado nesse planeta há cerca de 6.000 anos atrás, também causou e vem causando estragos na vida dos seres humanos e também nos reinos animal e vegetal. Morte, dor, sofrimento mancharam o plano original do Criador. O remédio? Será que é álcool 70? Será que são máscaras? Será que é o confinamento? Nada disso resolve, queridos. Evidentemente, o único remédio para o vírus do pecado é o sangue de Jesus, amém? Derramado na cruz do Calvário por amor aos infectados. Unicamente esse sangue purifica a mente, o coração, purifica o ser todo. Nós estamos num mundo que afunda, que cava ao fundo do poço cada vez mais.
Precisamos estar aqui um pouco mais, mas não podemos ser daqui. Somos cidadãos da pátria celestial, somos embaixadores do reino de Deus, assim como os profissionais de saúde têm se desdobrado, né, ali para poder salvar vidas, para poder alcançar a cura das pessoas e até se arriscado para ajudar essas pessoas afetadas pela epidemia atual. Nós temos que ajudar aqueles que sofrem sob o fardo do pecado. Temos que ser luz do mundo e sal da terra, como comparou o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus. Mas como viver no meio da sujeira sem nos sujarmos? Como viver em meio ao que sobrou da nossa cultura? Acatando as recomendações bíblicas do apóstolo Paulo, né? Por exemplo, eu quero ler com vocês 3 citações aqui do apóstolo Paulo, tá certo? Eu quero convidar vocês mais uma vez para abrirem suas Bíblias, e agora nós vamos abrir em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Abra comigo você aí em casa a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Muito bem. Todos acharam? O texto diz o seguinte, ó, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Olha que conselho maravilhoso Paulo nos dá aqui, né? Precisamos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que edifica, com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que enobrece, com tudo aquilo que aproxima de Deus, com tudo aquilo que exalta, com tudo aquilo que faz com que a gente cresça cada vez mais. E ao ocuparmos a nossa mente com esse tipo de coisa, nós vamos acabar entendendo que a nossa vida deve ser vivida do modo como Cristo a viveu, né? E Cristo tinha um amor desinteressado pelas pessoas, Cristo tinha um amor desinteressado pelas almas, e ele se entregava completamente no cuidado das pessoas. E nós também precisamos fazer a mesma coisa, viver em prol daqueles que precisam, que estão bem pertinho de nós. Se a gente não pode sair de casa para poder não contaminar ninguém ou para não ser contaminado, a gente pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, né, pelo Zoom, que nos aproxima também muito, com muita facilidade, através das redes sociais, né, Facebook ali, o Instagram, né, o Twitter, que ajuda a termos contato com as pessoas e levar mensagens de carinho, mensagens de conforto, mensagens de apreço, mensagens de edificação que podem salvar, né, e dessa forma levar pessoas a se encontrarem com Jesus. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês é Efésios, capítulo 6. É só a gente voltar aqui um pouquinho. Efésios, capítulo 6. E eu quero ler com vocês os versos 11 e 13. Vamos ler 11, 12 e 13. Né? Falam sobre a armadura de Deus. Vamos ler do 10 aqui. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, queridos? Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Precisamos buscar, colocar diante de nossos olhos somente aquilo que edifica. Nesse período de pandemia em que nós estamos vivendo em quarentena, né? Muitas vezes não podendo sair de casa, nós temos visto a fé de nossos irmãos esfriar com muita facilidade, não é verdade? E nós precisamos cuidar com isso. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos pregar a mensagem do Evangelho. Quando nós pregamos, o maior beneficiado não são as pessoas para quem nós falamos a mensagem de salvação, mas somos nós mesmos, porque nós somos tidos como instrumentos de Deus para a salvação de vidas, né? Os anjos queriam fazer essa obra, eles queriam pregar o Evangelho, mas Jesus deixou para nós o fazer. Por quê? Porque nós temos o testemunho a dar de transformação, né, do que nós éramos antes de conhecer Jesus e que nós nos tornamos depois de ter conhecido. Então ele nos dá esse privilégio
de podermos levar essa palavra de transformação e vida para as pessoas, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar bem com o Senhor Jesus. Então é muito importante que a nossa vida devocional ela não diminua nesse período e muito pelo contrário, que nós nos aproximemos ainda mais de Jesus, quanto mais nós vemos que o dia se aproxima. Percebem? Então é muito importante que a gente esteja buscando essa edificação. Não deixemos de ler a Bíblia, não deixemos de orar, não deixemos de ler a lição da escola sabatina, de ler os livros do Espírito de Profecia, ou qualquer que seja o livro devocional, a meditação, ou qualquer outro livro que seja de nossa igreja, para que nós possamos estar sendo edificados no Senhor Jesus, para que nós sejamos preparados para o encontro com o Senhor nos ares, e principalmente para que nós também possamos preparar outras pessoas. Muitos de nós, talvez, eu não sei, tenha membros da família que ainda não se decidiram, e nós precisamos estar trabalhando em prol dessas pessoas. Sabem, queridos, o nosso testemunho dentro de casa, nesses dias, pode aproximar essas pessoas de Deus ou afastá-las de Deus. O nosso testemunho dentro de casa, nesses dias, pode fazer com que essas pessoas se salvem ou se percam. Vai depender unicamente de mim, de você, do nosso estado de espiritualidade, da nossa afinidade com o Senhor Jesus, da nossa intimidade com Ele. Então é muito importante que nesses dias que nós estamos vivendo, estejamos próximos de Deus, sejamos bem próximos de Jesus, afinados com Ele na oração, no estudo da palavra e na pregação do Evangelho. Tá certo? Eu quero ler com você um outro texto também. Um texto que está em Romanos. Vamos voltar mais um pouquinho, né? Aí vamos ver Gálatas, Coríntios, voltando. Romanos capítulo 12, né? Um dos últimos capítulos ali. Romanos capítulo 12. E eu quero ler com você o versículo 2 de Romanos, tá certo? Procure aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2, que vai dizer para mim e para você assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo. Precisamos nos aproximar ainda mais de Deus. Quanto mais nós vemos que as coisas têm se afunilado, né? Que o cerco tem se fechado, quanto mais nós vemos que os dias estão findos, quanta coisa tem acontecido que nos abrem os olhos para que nós possamos ver que a vinda de Cristo está próxima, né? O que falar do vendaval que assolou o sul do Brasil no último fim de semana? O que falar dessa poeira que atravessou o Saara e veio para o Caribe, né? E tomou conta ali daqueles países naquela região caribenha? O que falar desse terremoto que teve alguns dias aí no México, não é? O que falar dessa praga de gafanhotos que está assolando o planeta inteiro, o coronavírus? Percebem, queridos? Os sinais estão nos mostrando que estamos próximos de ver o nosso Senhor voltar nas nuvens dos céus. E nós precisamos estar preparados. E nós precisamos estar preparando outras pessoas para que elas estejam de pé quando o Senhor Jesus voltar. Para que nenhum de nós sejamos pegos de surpresa. Assim como temos tomado precauções para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus e seguido conselhos de saúde a fim de que possamos fortalecer o sistema de defesa do corpo, né? E um desses sistemas são ali os 8 remédios naturais que nós podemos utilizar e são ótimos para isso. Também sigamos os conselhos de Deus para ter uma vida santificada e oremos para que Ele nos inunde do amor com que devemos trabalhar pelos doentes deste mundo infectado pelo pecado. Nós precisamos estar trabalhando em prol daqueles que perecem. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso ministério. Precisamos correr atrás daqueles que estão perdidos nas garras do mal, nas mãos do diabo e trazê-los para o reino dos céus. Precisamos saquear o inferno, tirar os perdidos das mãos do inimigo das almas e colocá-los nos braços fortes do Senhor Jesus, que venceu a cruz, que venceu a morte e que nos dá o privilégio e a oportunidade de, junto com eles, sermos ali herdeiros do reino celestial, do reino dos céus. Queridos, Jesus espera de mim e de você prontidão para o serviço. Jesus espera de mim e de você a disponibilidade para que nós possamos estar apostos no momento que for necessário, no momento que formos acionados, na hora que formos buscados para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus, para vencer o mal e ganhar almas para o reino dos céus. Eu quero ser esse instrumento nas mãos do Senhor Jesus. E você, também gostaria de ser esse instrumento? Deixa eu ver a mãozinha levantada daqueles que podem levantar sua mão aí. Amém? Deus seja louvado. Muito bem. Que todos nós sejamos, então, esses instrumentos poderosos nas mãos do Senhor Jesus.
E eu quero saber, Javani, ainda vai ter uma música final? Tem sim, Ou, após a música, tem o pronto, louvor final, depois se finaliza coração. perfeito então. Então vamos ouvir esse louvor para a honra e para a glória do nosso Deus e no final nós oraremos ao nosso Pai Celestial. Só um minutinho que a gente está colocando. Ok. Estão me ouvindo? Às vezes sinto o peso de cada pecado. Então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. E através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações. Eu forte sou, faz-me cego para ver. E sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Pai, que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, tá chamando amor. Esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, amém. Amém. Obrigado, Fiamma, pelo louvor. Que Deus a utilize sempre para poder ganhar muitas almas para o reino do céu através de sua voz, viu? Deus seja louvado. Vamos falar com o nosso Pai Celestial através da oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela honra de podermos ter ouvido a Tua voz falando ao nosso coração através da leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado
porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, a vida de teus filhos, aqui, tanto em Santo Antônio Rio das Pedras, como aonde quer que haja teus filhos se reunindo sobre a face desse planeta. Continua nos orientando, continua nos guiando, continua nos protegendo, continua nos curando. Por favor, Pai, continua fazendo a tua vontade em nossa vida. E nessa manhã, nós nos colocamos sobre o teu altar para sermos instrumentos teus. Que o Senhor nos purifique com o fogo do Espírito Santo. Que Ele nos regenere, que Ele nos renove, que Ele nos torne novos de novo, para que possamos, cheios de teu poder e de garra, proclamarmos as verdades da palavra de Deus. Nós queremos ser instrumentos de salvação, para que muitas almas sejam alcançadas para o reino dos céus, principalmente aquelas que estão bem pertinho de nós, dentro de nossa casa, né, a nossa família, os nossos familiares, os nossos vizinhos, colegas de estudo, de trabalho, que aonde quer que o Senhor nos coloque, que nós possamos brilhar a luz de Jesus. Que nesses dias finais, que nós possamos estar todos prontos, cheios de teu poder, ungidos pelo teu Santo Espírito, guiados pelo teu Santo Espírito, para poder pregar o Evangelho, para expandir o reino de Deus e para abreviar a volta do Senhor Jesus. Nós te pedimos que seja assim, não por méritos de nenhum de nós, mas unicamente pelos méritos do nome e do sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.